skies are blue. Galera, é o seguinte, essa questão aqui, ela foi anulada depois do vestibular, tá? Mas de qualquer maneira eu achei uma questão muito interessante pra gente conversar um pouquinho sobre ela. Mas se vocês forem procurar essa questão lá no site, né, da CAF, ela foi anulada, ou seja, não tinha afirmativa que condizia com o resultado, certo? Então o enunciado ele diz mais ou menos assim, ó: uma mistura de carbonato de cálcio e carbonato de amônio foi aquecida até completa decomposição. Então o carbonato de cálcio ele foi aquecido até completa decomposição em óxido de cálcio e dióxido de carbono, e também o carbonato de amônio, né? Que professora, faltou um 4 aqui no amônio, mas não tem problema, a gente coloca agora, tá? E o carbonato de amônio, ele também foi decomposto, formando amônia, água e dióxido de carbono, certo? Já coloquei todas as reações balanceadinhas para vocês, bem bonitinho aí. Bom, daí ele continua dizendo que, assim que eles foram decompostos, houve a produção de 0,4 mol de dióxido de carbono e 0,1 mol de óxido de cálcio. Então, olha só o que ele falou, que houve a formação de 0,4 mol de dióxido de carbono e 0,1 mol do óxido de cálcio, certo? Bom, aí ele continua dizendo assim: a quantidade em mols de carbonato de cálcio e carbonato de amônio nessa mistura é respectivamente. Então, qual é o número de mol do carbonato de cálcio e do carbonato de amônio respectivamente? Gente, olha só. Eu sei que as duas reações têm dióxido de carbono, certo? Mas como há uma mistura, né, do carbonato de amônio e do carbonato de cálcio, 0,4 mol do dióxido de carbono ou de gás carbônico é a quantidade total de dióxido que vocês formaram nessas duas reações. Então, muita calma nessa hora, tá? Primeira coisa, o óxido de cálcio, diferente do dióxido de carbono, ele foi formado só nesta reação. Então eu vou me basear nele, porque ele aparece em apenas uma das reações, fica mais fácil. Então, houve a formação de 0,1 mol do óxido de cálcio. Como que eu determino quanto que eu formei aqui de dióxido de carbono e de carbonato de cálcio? Lembra que nós já falamos sobre coeficiente estequiométrico, que é esse númerozinho que fica aqui na frente da molécula na hora do balanceamento? Então, o número de mols que eu formo, né, ele condiz com o coeficiente estequiométrico, ou seja, se eu tenho 1 mol de óxido de cálcio para 1 mol de dióxido de carbono, se 1 está para 1, 0,1 estará para 0,1. Olha que moleza isso aqui, ó. O número de mols ele vai estar condizente ao coeficiente estequiométrico. Então, se 1 está para 1, 0,1 estará para 0,1. Da mesma forma, vem aqui nos reagentes. Eu tenho 1 mol de carbonato de cálcio. Então, se 1 está para 1, 0,1 está para 0,1. Então, eu já sei quanto de carbonato de cálcio eu formei. 0,1. Tá, professora, mas peraí. Nós não formamos 0,4 mol de dióxido de carbono? Sim. 0,1 na primeira reação e os outros 0,3 na segunda. Então, por isso que eu disse, não se animem muito, né, com esse 0,4 aqui no início. Por quê? Porque o dióxido de carbono aparece nas duas. E não necessariamente eu tenho a mesma quantidade de dióxido de carbono nas duas. Então, para descobrir, né, que aqui eu tenho 0,1 e aqui eu tenho 0,3, eu parti de uma substância que aparece uma vez, em uma reação, tá? Então, ela foi a minha referência, o óxido de cálcio. Ela foi a minha referência, essa molécula aqui. Agora, como é que eu vou determinar, nessa segunda reação, o número de mols das outras espécies? Vamos para a água. 1 está para 1. Então, 0,3
está para 0,3. Ocorre que se vocês olharem aqui para a amônia, o coeficiente estequiométrico da amônia é 2, que é o dobro de 1. Então, o dobro de 0,3 é 0,6. Vamos lá de novo? O coeficiente estequiométrico da amônia é 2, que é o dobro de 1. Então, 0,6 é o dobro de 0,3. Voltando aqui nos reagentes do carbonato de amônio. O coeficiente do carbonato de amônio é 1. Se 1 está para 1, eu tenho 0,3 mol do carbonato de amônio. Então, lá na resposta, né, que vocês têm no site da CAF, vocês têm a letra C, que é 1 e 0,3. Não tem essa resolução aqui. Então, nós deveríamos ter 0,1 e 0,3. 0,1 e 0,3 não aparecem em nenhuma das afirmativas, certo? Embora essa seja a resolução. Por isso que a questão foi anulada. Mas a resposta seria 0,1 e 0,3, respectivamente. Tudo bem, galera? É isso aí.